A sua Bíblia no livro de Romanos, texto bastante conhecido. No capítulo 12, no versículo 2, Romanos 12, 2. Amém? Diz assim a palavra de Deus: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Deus, essa é a tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo, no poder do nome de Jesus Cristo, fale com cada um de nós e nos faça entender, Deus, a tua palavra nessa noite, em nome e no poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Tem essa versão que eu li, que fala: E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem uma outra versão, essa é a Almeida edição contemporânea. Tem uma outra versão que eu gosto muito, que é a versão da NVT, da Nova Versão Transformadora, que diz assim: Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Ambas as versões, elas nos mostram algo bem interessante, que toda mudança ela começa na mente. Toda mudança começa na cabeça. Às vezes a gente acha que mudando de roupa vamos mudar, e você até muda, quem sabe o seu visual, o seu look, mas se você não for mudado de dentro para fora, você vai continuar sendo a mesma pessoa de outrora. Jesus confrontou certa feita o povo daquela época a ponto de chamá-los de sepulcros calhados. Bonito por fora e morto por dentro. O que Jesus estava mostrando, irmãos, é que aquelas pessoas, elas não conseguiram alcançar a mudança. Elas não mudaram. Elas até aparentavam mudança, mas não mudaram. Elas aparentavam estar diferente, mas elas não estavam diferentes. Elas estavam as mesmas. Eram as mesmas pessoas, com os mesmos erros, com os mesmos defeitos, que não queriam mudança. Que não queriam mudança. Esses dias nós estamos em festa na sede, e o tema do congresso desse ano me chamou muita atenção: Transformados por Cristo. E aí tem um subtema dentro desse, dizendo assim: do caos à cruz. Com base nesse tema, eu queria aprender com os irmãos nessa noite. Porque olhando para esse tema, a primeira coisa que vemos é que para ser transformado da situação atual para uma nova, você tem que querer. Você não muda o outro. Você já viu as pessoas apontando o erro das outras pessoas, dizendo: porque fulano tem o erro tal, tem um defeito tal, e aí a gente começa a mostrar o erro dos outros. E é perigoso quando nós fazemos isso, porque outras pessoas nos olhando e também apontando os nossos erros da mesma forma, da mesma maneira. Porque, irmãos, não existe ninguém perfeito. Nós que estamos aqui hoje, nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeito. Vocês não são perfeitos. Nós somos cheios de erros, cheios de defeitos. Se você pegar um papel e você começar a escrever os seus erros, você vai encher uma folha rapidinho, cheio de defeitos, porque nós somos assim, cheios de defeitos, seres humanos defeituosos. A Bíblia fala que o próprio Deus, ele começa a olhar para as pessoas, e Paulo vai dizer assim: e Deus não vê um justo, um justo. Deus não vê.
Irmão, se Deus não vê justo, todos nós precisamos passar por essa transformação. Se Deus não está vendo justo, todos nós precisamos passar por esse renovo que o Senhor está mostrando. E você não vai conseguir mudar o outro, você tem que começar mudando a si próprio. Eu tenho que mudar, eu tenho que buscar a mudança, eu tenho que correr atrás da mudança. Não é querer mudar o outro, você não vai conseguir. Muitos casamentos acabam porque a esposa quer mudar o marido ou o marido quer mudar a esposa. Sabe, muitas pessoas saem do trabalho porque querem mudar os funcionários. Você não muda, você treina ele para desempenhar uma função, mas você não muda caráter, você não muda a índole, você não muda quem ele é, não, você não muda. Você não muda. Sabe a única pessoa que consegue mudar? Jesus Cristo. Jesus muda. Jesus transforma. Jesus transforma a pessoa de uma situação de caos para uma transformação através da cruz. Ele é o único que consegue mudar. Olhando para esse tema novamente, a primeira coisa que vemos aqui, para ser transformado da situação atual para uma nova, você tem que querer. A pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos é: eu quero mudança? Você quer mudar, irmãos? Porque a segunda coisa que é possível ver é o desejo de mudança. Porque ela parte da situação em que eu estou vivendo para aquela que eu quero viver. Por isso que o texto diz: não vos conformeis, não se amoldem, não se acostume, não se contente. Se você quer algo diferente, depende de você correr atrás. Depende, irmãos. Eu estava meditando nesse texto esses dias, e eu fiquei meditando e eu comecei a observar. Todos nós temos uma rotina, todos nós. Nós acordamos às vezes no mesmo horário, fazemos a mesma coisa. Aqueles que vão para a roça, levanta cedo, toma seu café, ou às vezes leva o café para tomar depois, e aí vai para a roça, volta no mesmo horário, às vezes 3, 4 horas da tarde, descansa ali um pouquinho, aí à noite vai dormir. Aqueles que vão à igreja fazem esse ritual, vão à igreja, depois voltam a dormir, no outro dia fazem a mesma coisa. Você já se perguntou por que você não está fazendo algo diferente? Você já se perguntou por que você não faz diferente? Porque nós nos amoldamos, nós nos acostumamos, nós aceitamos a viver uma vida, sabe, de rotina. Mas o Senhor está dizendo assim: olha, você só está se amoldando porque você quer se amoldar. O Senhor tem nos chamado à novidade de vida, a fazer coisas novas, a viver uma novidade do Senhor. É preciso, irmãos, entender e fazer, perguntar para nós, não para o outro. Perguntar para as outras pessoas é muito fácil. Quantas vezes você pergunta assim: você está bem? Qual a resposta que as pessoas dão? Mas está tudo bem mesmo? Às vezes a resposta é porque nós nos amoldamos. É mais fácil dizer que está tudo bem. E às vezes nós saímos assim: para que eu dizer a ela que eu estou endividado se ela não vai pagar as minhas contas? Para que eu dizer a ela se eu estou com dor de cabeça se ela não vai me dar uma dipirona? Para que eu dizer a ela que eu estou com uma doença, uma enfermidade, se ela não tem a cura para me dar? Às vezes é assim que nós trabalhamos, irmão. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele quer que nós sejamos amoldados ao mundo e não à novidade do Senhor. É assim que o inimigo quer. O inimigo quer que nós sejamos muitas vezes escravizados pelos padrões do mundo. Você sabe quem é que dita as regras de muitas coisas que nós fazemos e vivemos? É o mundo. O mundo é quem diz que a roupa da mulher tem que ter o babado, que a roupa da mulher tem que ter um botão diferente. O mundo é quem diz que a camisa do homem tem que ser diferente da mulher. E se um homem botar uma roupa que normalmente a gente só vê as mulheres olhando, a gente diz: o quê? Não é roupa de mulher? Por que nós fazemos isso? Porque lá atrás nós somos amoldados. Que existe um padrão de roupa para homem e um padrão de roupa para mulher. Nós somos moldados todos os dias, irmãos. E nós só vamos sair desse molde se nós buscarmos no Senhor a mudança e a novidade. Só se nós buscarmos. Você quer ver uma coisa estranha? Se entrar sua mulher agora com um terno e a gravata típico de um homem, todo mundo ia olhar e dizer assim: não é de homem? Nós íamos fazer isso. Você pode até não falar, mas a sua mente vai pensar. Você vai pensar dessa maneira. Irmãos, é preciso fazer uma pergunta bem simples: a vida que eu estou vivendo agrada a quem?
A vida que você está vivendo é agradável a quem? Está cheio de pessoas tirando a própria vida porque a vida que está vivendo não agrada nem a ela mesma. Está cheio de pessoas aí mal resolvidas porque a vida que está vivendo não agrada nem a ela mesma. A vida que eu estou vivendo tem agradado a quem? Josué fala algo interessante quando ele vai entrar na terra prometida. E entre tantas perguntas e respostas que se fazem e que se dão, ele diz: se o Senhor se agradar de nós. Ele não diz se o Senhor se agradar de uma pessoa, se o Senhor se agradar do líder, se o Senhor se agradar, sabe, do liderado. Ele diz: se o Senhor se agradar do todo, se o Senhor se agradar desse povo, se o Senhor se agradar dessa multidão que Ele está tirando do Egito para levar para a terra prometida, se Ele se agradar de nós. Por que o Senhor está mostrando para nós isso, irmãos? Porque o Senhor tem se agradado todos os dias. O Senhor tem nos dado novidade de vida todos os dias. O Senhor tem nos dado a possibilidade de mudar todos os dias. Mas muitas vezes nós nos trancamos no nosso cantinho, porque achamos cômodo fazer a mesma coisa sem querer mudança. Sem querer mudança. É preciso mudar. É preciso fazer também esse questionamento. A vida que vivi até agora é de realizações e completude, ou é de busca desenfreada pela fama, pelo sucesso, pelo dinheiro, pelos bens? Porém, todavia, com tanta busca, com tantas conquistas, você olha para dentro de você mesmo e você diz: está vazio. Está vazio, faltando alguma coisa. Você já pergunta: por que está vazio? Por que está vazio? O que é que está faltando? Sabe qual é a nossa dificuldade? Muitas vezes é de admitir que não é só porque está vazio, é porque a nossa vida está um caos. A nossa vida muitas vezes está um caos, irmãos. Você se alimenta todos os dias, mas você não é feliz porque se alimenta. Você tem uma família e às vezes você chega dentro de casa reclamando de tudo. Você não chega agradecendo pela família que você tem. Você não chega agradecendo pelo pão de cada dia que você tem. Você não chega agradecendo pelo emprego que você tem. Você não chega agradecendo, gratidão no coração. Muitas vezes você chega reclamando. Sabe por quê? Porque você está vivendo um caos. Existe um vazio que precisa ser mudado, que precisa ser transformado. É por isso que a Bíblia diz, e esse tema de hoje é do caos à cruz. Porque tem mudança que você não consegue fazer sozinho. Tem transformação que você não consegue fazer sozinho, não, irmão. Você precisa de ajuda. Alguém tem que te ajudar, alguém tem que pegar na sua mão. Eu vi algo interessante no congresso desses dias. Anteontem o pregador falou algo interessante no primeiro dia do congresso. Ele diz: Jesus falava por parábola. E sabe quais eram as pessoas que Jesus se agradava? Eram aquelas que depois da parábola iam até ele e diz: Jesus, nos explica de novo. Aqueles que têm curiosidade de saber: Deus, eu ainda não entendi. Eu quero mais, eu quero aprender mais do Senhor. Eu não sei quantos aqui estão nessa situação. Tantas coisas que você tem, tantas conquistas que você tem, mas às vezes você vai dormir e você ainda sente um vazio. E não é vazio de pessoas porque as pessoas estão ao seu redor. Não é vazio de coisas porque as coisas você tem. Não é vazio, você tem carro, você tem moto, você tem carro, você tem rota. Mas você ainda tem um vazio e você está tentando preencher ele, sabe, com as coisas desse mundo. E Deus está mostrando para mim e para você nessa noite. Não é as coisas desse mundo que vai preencher esse vazio. É a transformação que somente o Senhor Jesus pode fazer na vida do ser humano. Mas ele tem que querer mudar. Ele tem que desejar essa mudança. Tem pessoas, irmãos, eu vou 5 pontos interessantes para vocês entenderem. Tem pessoas hoje, que tem dinheiro, mas não tem saúde. O dinheiro leva ele para o melhor hospital, o dinheiro faz ele contratar o melhor médico, mas nada disso, nem o melhor hospital, nem o melhor médico, dão garantia da restauração da saúde dele. Quantas pessoas nessa situação? Porque o dinheiro, ele compra bens materiais, mas ele não compra saúde. Tem muita gente nessa situação. Nós vimos isso no Covid. Quando foi dado o protocolo que todo mundo tinha que ser atendido no SUS.
Ou, como diz aqui na nossa região, na UPA. Todo mundo foi para a UPA, quem era rico e quem era pobre. Todo mundo foi para a mesma fila. Imagina as pessoas olhando para as suas contas cheias de dinheiro e nenhum hospital atendia sendo pago. Todo mundo foi para o mesmo local. Tem pessoas, irmãos, que têm a melhor cama. Outro dia um cidadão estava fazendo a propaganda de uma cama, achei bem interessante. A cama toda cheia de botão e dá massagem nas costas e é tantas coisas que faz. Eu digo, um negócio desse aí eu durmo ligeiro. Mas aí depois eu fiquei pensando, eu digo, tem coisas que o Senhor nos faz ver, irmãos, para a gente tirar lições. E eu comecei a pensar e Deus diz, olha, sabe quantas pessoas hoje têm uma cama dessa? Quem sabe melhor do que essa, as melhores camas que o dinheiro pode comprar. Pessoas que têm essas camas, mas ela não tem, sabe o quê? O sono do justo. Para dormir tem que se entupir de remédio. Se não tomar remédio, não dorme. Não dorme. Eu lembro que outro dia eu estava num estresse muito grande do trabalho, na outra unidade que eu trabalhava. E o médico disse, você tem que dormir mais, você tem que ter um sono, ele fala assim, sono reparador. Você não está dormindo nem 4 horas por dia, porque você está dormindo, pensando no trabalho, e você já está acordando, trabalhando. Tem muita gente assim, irmão. E eu lembro que passaram um remédio, o nome era Emirato de Zolpidem. Irmão, se tomar sentado, dorme na cadeira. E ele diz, olha, não se preocupe que não é igual de diazepam, isso aí não. É bem simples esse, mas o bicho é ligeiro para dormir. E eu digo, rapaz, e é engraçado, é 5 horas certinho. Pode botar o relógio. A hora que toma ele, a hora que acorda, exato, bate certinho. Porque é chamado reparador, mas eu comecei a perguntar ao Senhor, eu digo, Deus, não está certo isso. Porque a tua palavra diz que o Senhor dá aos seus amados enquanto dorme, o quê? O sono do justo. E o remédio não é o sono do justo, o remédio é uma droga que vai apagar a pessoa por alguns momentos, ainda que seja reparador, não é o sono do justo. Tem muita gente aí que tem a melhor cama que o dinheiro pode comprar, mas não tem o sono do justo. Tem gente que tem fama, tem sucesso, aplausos, mas quando chega dentro de casa, irmão, que fecha a porta da rua, a solidão toma conta, a tristeza invade, uma vida vazia, uma vida de caos. Eu vi uma cantora, compartilhei já algumas vezes aqui com o irmão, eu vi uma matéria assim de uma cantora que depois do carnaval desse ano, ela estava se sentindo triste e solitária. Depois de tantos aplausos. Sabe por quê, irmãos? Porque o dinheiro não compra a felicidade. O dinheiro ele não compra a alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas tem muita gente que tem dinheiro, mas não tem alegria. Está cheio de gente comprando tantas coisas, não pode ver uma loja que entra para comprar e sai com as sacolas cheias. E muitas delas, quando chegam em casa, elas nem abrem mais o que comprou, só encostam num canto. Sabe por quê? Porque elas queriam suprir a tristeza e o vazio, o caos que elas estão vivendo com compra, mas não supre. Precisa passar por uma transformação. Uma transformação que somente o Senhor pode dar e pode fazer na vida das pessoas. Tem pessoas que têm o trabalho que sonhou. Tem gente que sonha com aquele trabalho, porque quando eu chegar naquele trabalho, naquela profissão. Tem gente hoje que recebe o salário, sabe, que ele sonhou na vida, o salário do justo. Mas vive uma rotina repetitiva, sem aproveitar a família, sem aproveitar o que tem. E muitos deles morrem e deixam tudo aí. Tudo aí. Hoje eu vi uma história que eu fiquei até um pouco triste. De uma pessoa que estava hospitalizada e os filhos, elas não estavam vindo visitar o pai. Estavam indo procurar saber o que era que o pai tinha para deixar de herança. E nem tinha morrido ainda, viu? E não morreu ainda. Essa é a nossa geração, esse é o moldado do mundo que a Bíblia está falando.
É por isso que a Bíblia nos trouxe aqui, irmãos, para dizer que nós não fomos chamados para viver de acordo com o molde desse mundo, onde os filhos estão preocupados com a herança e não com a saúde dos pais, onde as pessoas estão preocupadas em, sabe, ter mais e ter mais e ter mais e nem usufruir aquilo que tem. Tem pessoas que elas estão tão acostumadas em correr atrás de coisas, elas têm tantas coisas e essas tantas coisas ficam aí. Quantas pessoas que morrem e deixam heranças milionárias e quando você vai ver, elas nem usufruíram daquilo que elas conquistaram. A moldar o mundo. O Senhor não nos chamou para vermos de acordo com o molde do mundo, mas para sermos transformados. Ele diz, a transformação começa na mente. Quando você começa a entender que você não é escravo das coisas, você é livre, você é liberto. Nós cantamos o hino, eu não sou mais escravo do medo. Vocês não fazem ideia da quantidade de pessoas que vivem hoje amedrontadas, com medo de tudo. Medo de quarto escuro, medo de escuro, medo de passar embaixo de escada, medo de passar de trás de poste. Tem gente com tantos medos, e a Bíblia diz, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. A Bíblia está nos dando a receita, irmão. Mas tem pessoas, irmãos, que querem viver, sabe, de maneira a não serem transformadas, não querem mudança de vida. A Bíblia afirma que os fariseus, eles oravam em lugares públicos, como as praças, sinagogas, para serem vistos pelos outros. Mas sabe o que Jesus fez com os fariseus? Os criticou. Jesus disse, olha, o que eles estão buscando, gritando nas praças, nas sinagogas, nos cantos, eles já receberam. Os aplausos que eles estão buscando, eles já receberam. Sabe quem eram eles? Eles eram os religiosos, eles eram as autoridades religiosas daquela época. Eles eram as pessoas famosas daquela época, mas eles viviam buscando aplauso das pessoas. Eu olho para essas histórias, aquelas pessoas que tinham fama, riqueza, mas eram vazias. Aquelas pessoas que tinham fama e riqueza, mas viviam um caos. Aquelas pessoas não viviam contentes a ponto de irem para as praças, mas dizer assim, deixa eu ver se alguém me aplaude. Caos. Caos. Tem um hino de alguns anos atrás, que eu acho a letra dele muito bonita, porque ele começa dizendo assim, olha, eu não quero ser reconhecido por ninguém, porque o reconhecimento das pessoas é passageiro e muitas vezes é falso. Irmãos, quando não é apenas, sabe, além de não ser verdadeiro, está cheio de pessoas com elogios falsos, falsidade. Esse é o molde do nosso tempo, da nossa geração, de pessoas falsas, que precisam ser transformadas por Jesus Cristo. Pessoas enganadoras, pessoas que não querem mudança. A Bíblia conta ainda a história de um jovem rico. E a Bíblia conta algo interessante daquele jovem, porque ele vai para Jesus e ele faz uma pergunta bem interessante. Ele diz, mestre, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Irmãos, observa que ele já tinha desejo de herdar a vida eterna. O desejo nasceu no coração dele de herdar a vida eterna. E Jesus diz, vai lá, vende tudo que tu tem e depois volta e segue. Ele voltou? Não. Sabe por que ele não voltou, irmão? Ele estava moldado ao padrão do mundo, em que as coisas materiais são mais importantes do que as espirituais. A Bíblia diz que a nossa guerra não é aqui não, irmãos. A nossa guerra não é contra as pessoas não. Às vezes as pessoas se levantam contra nós. Quantas pessoas se levantaram contra você até agora? Quantas pessoas que disseram mentiras contra você? Quantas pessoas que disseram calúnias? Disseram que você fez algo que você nunca fez. Usaram o seu nome em vão, mancharam o seu nome, macularam o seu nome. Pessoas que fizeram todas essas coisas porque de alguma maneira elas queriam lhe colocar para baixo, elas queriam lhe diminuir, elas queriam que você fosse colocada, sabe, a ponto de ser pisoteada. Esse é o padrão desse mundo. Esse é o padrão que muitas vezes o mundo oferece para nós. Mas a Bíblia fala, irmãos, que aquele jovem, ele não voltou para fazer o que Jesus mandou. Ele escolheu, sabe o quê? O caos, do que a transformação por Jesus Cristo. É triste ver hoje tantas pessoas escolhendo o caos. É triste ver hoje tantas pessoas escolhendo, sabe, o caos. Às vezes escolhendo materiais,
ainda que fira ou machuque as pessoas. Pessoas escolhendo material, mesmo que em troca custe a vida de outra pessoa. Esse é o modo desse mundo que nós vivemos. É por isso que o Senhor nos trouxe aqui, irmãos, porque Ele quer que nós sejamos mudados e transformados. Ele não quer que nós vivamos o caos, Ele quer que nós sejamos felizes, mas felicidade verdadeira. Ele quer que a nossa alegria ela seja verdadeira. Ele quer que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Ele quer que você tenha no seu rosto, um sorriso verdadeiro, e não aquele sorriso que você força para aparentar que está tudo bem, quando na verdade não está. Ele quer que você tenha, sabe o quê? Um ombro para chorar, e que o seu ombro esteja disponível para outros chorarem nele também. Nós temos que estar, irmão, sabe, de acordo com a vontade de Deus, transformado pelo Senhor. É isso que Ele quer, que nós sejamos transformados. Mas eu tenho que decidir, sabe o quê? Não apenas querer, mas decidir pela mudança. O jovem rico, ele queria, mas ele decidiu não mudar. Os fariseus, eles não queriam, eles tinham o título, eles tinham a fama, mas eles nunca quiseram nem mudar, e a decisão deles era sempre os aplausos. Você quer ser transformado por Cristo? De onde para onde? Porque no nosso tema tem que ser do caos à cruz. Mas você precisa decidir por essa mudança. Não basta apenas querer, e às vezes nós fazemos assim: Senhor, eu quero mudar. Muitas vezes a nossa oração a Deus é: Deus, eu quero mudar. Eu quero mudar o meu comportamento. Eu quero mudar as minhas palavras. Eu quero mudar a minha atitude. Eu quero mudar. Mas a pergunta é: o que é que você tem feito por essa mudança? Quando Jesus diz: tome a sua cruz e depois siga, Ele está dizendo assim: olha, tem mudança na sua vida, que você vai ter que levar para a cruz. Você vai ter que sacrificar, crucificar, para poder ela acontecer. Eu vi ontem o pregador falando assim: olha, você só pode nascer de novo se você morrer para o mundo. É por isso que a Bíblia fala assim, que os amigos do mundo são inimigos de Deus. Aqueles que se moldam aos valores desse mundo, eles não conseguem agradar a Deus. Sabe por quê? Porque aquilo que o mundo tem a oferecer é destruição. Leva para a destruição. Eu gosto de olhar o profeta dizendo assim: olha, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no final vai levar ele à morte. Do que adianta ele achar que é bom, se ele vai morrer no final? Mudança é preciso, irmãos. Mudança é preciso. É preciso mudar, e a Bíblia vai mostrar para nós pessoas que mudaram. Elas não apenas desejaram a mudança, elas correram atrás da mudança. Elas se deram a mudança e demonstraram a mudança na sua vivência. A Bíblia fala do mundo antigo, e eu gosto desses personagens. Quando todo mundo estava desagradando a Deus, a Bíblia fala que um homem fez a diferença. E Deus se agradou dele. Lá atrás, Noé. Quem não lembra da história de Noé e da arca? E o Senhor chama aquele homem e diz: Noé, faz uma arca, porque eu vou destruir o mundo com água. Eu vou derramar um dilúvio. Imagina um sol como esse de hoje, e alguém diz assim: vai chover a ponto de matar as outras pessoas afogadas. Você diria o quê? Tá doido. Tá doido, eu quase derreto hoje no sol. Se eu ficasse mais tempo, o meu juízo ia ferver. Não é assim que as pessoas dizem, principalmente os mais velhos, usam o termo juízo. Era assim que as pessoas falavam com Noé: esse velho está doido, está gagá. Mas ele continuou crendo, irmão. Sabe por quê? Porque ele acreditou numa mudança que o Senhor estava preparando para a vida dele. Não apenas para a vida dele, mas também para a casa dele, para a família dele. E porque ele creu, porque ele aceitou, porque ele decidiu essa mudança, ele construiu a arca. E quando veio o dilúvio, ele entrou dentro da arca com a sua família. E o Senhor selou a arca por fora. E a Bíblia fala que Noé e a sua família sobreviveram ao dilúvio. O que o Senhor está querendo de mim e de você nessa noite, irmão, é que nós sejamos transformados a ponto de nós sobrevivermos a esse mundo de caos, mas muito mais além. Ele quer que nós sejamos, sabe, preservados a ponto de entrarmos no céu, na casa do Pai, e ocupar o lugar que Jesus foi preparar para aqueles que creem, para aqueles que esperam, para aqueles que são salvos, para aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Mudança. Mudança que faz com que você olhe para a história de José
um dos filhos de Jacó, vendido como escravo, mas nunca deixou de acreditar que o Senhor estava com ele. Vendido como escravo pelos irmãos, mas nunca deixou de acreditar que a mudança que o Senhor estava fazendo na vida dele ia muito mais além do que ele ficar apenas com raiva dos seus irmãos. Ele perseverou em crer, e o Senhor perseverou em transformar. Ele perseverou em acreditar que o Senhor estava com ele, e o Senhor perseverou em transformar a vida daquele jovem, transformando aquele jovem que chegou ali como escravo, prisioneiro, a governador daquela terra. Irmão, só Deus pode fazer isso. Só Deus pode transformar a vida de uma pessoa do caos à cruz. Sabe? Do mais baixo lugar, de uma prisão, de ódio dos seus irmãos, a se tornar a pessoa mais importante daquela época. E olha o que o Senhor faz. O Senhor dá a oportunidade dele rever seus irmãos carentes, pedindo ajuda a ele, e ele não guardar no coração. Sabe por quê? Porque ele não foi moldado pelo mundo, ele foi moldado pelo Egito, ele não foi moldado por aquilo que estava acontecendo naqueles dias, ele foi transformado pelo próprio Deus. E ele começa a entender, e ele diz: Deus, eu entendo que o Senhor me trouxe na frente para preservar a vida da minha família. Quando você crê que o Senhor está lhe transformando, irmão, ainda que os dias sejam maus, ainda que você passe por luta, ainda que você passe por provações, ainda que pessoas se levantem contra você, você vai continuar crendo que aquele que está lhe transformando é porque ele não quer que você seja no modelo desse mundo. Você tem que ser diferente, separado. A Bíblia fala que nós somos lavados, remidos pelo sangue de Jesus Cristo. E o sangue de Cristo, irmãos, ele nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Como esquecer de falar de Caleb, um homem de fé que aos 85 anos conquistou seu território, lá na terra prometida. E ele olha para as suas forças, ele diz: parecendo que eu tenho ainda os meus mesmo 45 anos. Eu tenho o mesmo vigor, eu tenho a mesma força. Com 85 anos, Deus renovou a força daquele homem, porque o Senhor havia transformado Caleb. Sabe por quê, irmão? Porque um dia ele creu que Deus era poderoso para cumprir aquilo que prometeu. Irmãos, quando você crê nas promessas que Deus tem para a sua vida, o tempo ele pode até passar cronologicamente, mas o Senhor vai te fortalecer para você usufruir das bênçãos, sem você estar, deficiente, doente, ou quem sabe num leito de hospital, ou olhando as bênçãos passar. Não, aquele que prometeu é fiel para cumprir, é o que a Bíblia fala. Quando nós olhamos para a história de Caleb, ele creu, e ele diz: tem gigante? Tem, mas Deus prometeu. Tem gigante lá? Tem. Ele diz: mas Deus prometeu, eu quero a minha porção, eu quero aquela terra onde os gigantes estão, porque Deus prometeu, e Ele me transformou. Eu tenho força, eu tenho vigor, eu vou lá, eu vou conquistar. A boa notícia, irmãos, ele conquistou. Então, tanto para a história, irmãos, que o seu sobrinho que se destaca nessa peleja se casa com a sua filha. Até hoje nós olhamos para as moedas, essas moedas que nós temos, e o mundo diz que, com base na história da filha de Caleb, existem essas moedas hoje. Uma moça chamada Áquisa, filha de um homem que não se conformou com o mundo, que olhou para os gigantes que estavam do outro lado e diz: eu tenho promessa. Eu tenho promessa, e aquele que prometeu é fiel. Não se amolde aos mundos, irmão. Não se amolde ao padrão desse mundo. Tem bênção de Deus. Eu falei de homem, por que não falar de uma mulher de nome Débora? Por que não falar de Débora? Eu estava ouvindo um hino, até dizendo: se der tempo, eu queria pedir para as irmãs cantarem esse hino, que fala: sou Esther, mas fala de muitas outras mulheres. Porque Débora, ela atendia o povo debaixo das palmeiras, ela aconselhava, ela julgava, e ela vai se destacar como sendo a primeira juíza, a primeira mulher em uma guerra,
A primeira mulher a vencer uma batalha. A primeira mulher a receber, sabe, o status naquela época, onde quem se destacava eram os homens. E ela mesma sabia disso. Mas ela não se conformou. O Senhor te trouxe aqui, irmão, sabe para quê? Para dizer que não é tempo de você se conformar com aquilo que você está vivendo, não. Deus tem novidade de vida para você. Tem bênção de Deus para a tua vida. Tem bênção de Deus para a tua casa. Mas você tem que se permitir. Não apenas querer, mas permitir que o Senhor lhe transforme. Tem que deixar Ele lhe transformar. Tem que passar pelo crivo da transformação de Deus. Esther era só uma menina judia. Mas estava entre as mais bonitas, a ponto do rei escolher ela. E não foi o rei de Israel não, irmão. Não foi o rei de Israel não. Foi de um outro povo onde eles estavam escravizados. E ela se casa, e no momento certo ela se levanta, sabe como? Como alguém que vai interceder pelo povo de Deus. E o povo, ele não é morto, porque ela se levantou, ela não se conformou, ela não aceitou viver na mediocridade, ela não aceitou a viver o caos, ela creu que podia viver a transformação. É tempo de você se levantar, meu irmão, minha irmã. Tem transformação de Deus para a sua vida. Mas se você não se mover, eu falava aqui esses dias acerca de não basta apenas orar, mas começar a marchar em direção daquilo que você orou, daquilo que você pediu. Não basta apenas você dizer, Senhor, me dá. Você tem que dizer, Senhor, me dá, e começar a andar, porque Ele vai dar. Porque Jesus disse, aquilo que você pedir em meu nome, o Pai vai fazer. Ele diz, eu vou fazer aquilo que você pedir. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, é o que diz a palavra. O que dizer de Davi? Esquecido pela própria família, nem a família acreditou nele. Samuel diz, traz os seus filhos, trouxe todos os filhos, menos Davi. Irmãos, eu não sei se você é o mais aplaudido ou desejado da sua casa, ou se você é o esquecido. Eu não sei quem é você na sua família, mas eu quero te dizer que a sua história talvez não seja diferente da história de Davi. Davi, que tinha uma história a priori insignificante, mas que Deus olhava para ele e dizia, homem segundo o meu próprio coração. E Deus pega a vida daquele menino que era até então pastor de ovelha e transforma em rei de Israel. Rei de Israel, irmão. Sabe por quê? Porque ele não se conformou. Ele não se conformou viver no caos. Ele não se conformou a ponto dele olhar para o gigante Golias, afrontando o exército do Deus vivo, e aqueles homens dando passos para trás com medo. E ele olha para ele e diz, quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Ele diz, eu. Ele diz, eu vou cortar a tua cabeça e vou dar aos bichos hoje. E ele vai lá e ele corta a cabeça do Golias e ele vence o Golias. Sabe por quê, irmãos? Porque ele venceu? Deus estava com ele, estava, mas ele aceitou a mudança que Deus tinha para a vida dele. Quando ele diz, Deus, eu quero, e ele diz, Deus, eu vou. Ele se permitiu a mudança. É querer e permitir, irmãos, que Deus transforme. É você querer e você permitir que Deus mude a sua vida. É você querer como Zaqueu quis. E a Bíblia diz que Zaqueu olha onde é que Jesus vai passar. E ele sobe na figueira e ele está lá em cima. Porque ele era baixinho, de baixa estatura. E ele está olhando, Jesus vai passar aqui. Eu quero ver Jesus. E quando Jesus chega lá, diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Quando ele desce, correndo lá, ele diz, Senhor, se alguém eu tenho roubado todos esses dias, eu vou devolver 4 vezes mais. É alguém que está dizendo assim, olha, eu quero e eu permito que o Senhor me transforme. Eu quero e eu permito que o Senhor mude a minha vida e mude a minha história. Tem que ser transformado. O que dizer da mulher samaritana, que ia buscar água meio-dia para ninguém ver ela. Ia buscar água meio-dia para que ninguém dissesse a prostituta. Olha aquela mulher ali que fica com o marido de A, de B, de C. Olha aquela mulher. Mas foi meio-dia que Jesus foi lá, irmãos. E a Bíblia fala que Jesus vai lá e Jesus confronta aquela mulher e diz, dá-me de beber. E ela diz, como pode tu
sendo judeu, pedir água a mim, que sou mulher samaritana. E Jesus começa a mudar a história daquela mulher. E Jesus começa a contar um pouco da história dela e muda a história dela, irmão. E aquela mulher se levanta dali, não como uma mulher que tinha passado pela mão de A, de B ou de C, mas como alguém que tem moral e credibilidade de entrar numa cidade e chamar as pessoas daquela cidade e dizer assim: venham ver, eu encontrei o Messias. Deus muda a história das pessoas, irmão. Aqueles desacreditados, aqueles que não têm moral na fala, aqueles que não têm moral naquilo que dizem, sabe por quê? Porque não tem confiança no que fala. Deus muda a história dessas pessoas e faz elas terem credibilidade, faz elas serem verdadeiras, faz elas serem transformadas, faz elas quererem viver em novidade de vida. Quem sabe nosso comportamento seja como o do filho pródigo, que virou para o pai ainda vivo e diz: me dá a minha herança que eu vou embora. Quem sabe você já fez isso? Quem sabe você já foi como ele já foi e voltou de cabeça baixa, ou quem sabe, no ditado popular, de cara quebrada. Porque você achou que podia vencer sozinho, andar sozinho. Você achou que era mais sábio, que era mais inteligente, que sabia mais do que os outros. E de repente você tropeçou e teve que voltar, fazer o caminho de volta. A notícia é que assim como o pai do filho pródigo aceitou ele com festa, o Deus Todo-Poderoso, ele também nos aceita como filhos em festa, festejando a nossa volta para a casa do Pai, festejando a nossa volta. Sabe por quê? Porque Deus está interessado nos verdadeiros. A Bíblia fala que Deus está buscando os verdadeiros. Deus não está buscando qualquer pessoa não, irmão. Isso é lei do engano. Deus está buscando os verdadeiros. Os verdadeiros têm coragem de dizer para o Senhor: eu pequei, eu falhei, eu quero mudança. Os verdadeiros têm coragem de dizer aonde é errado e aonde querem mudar. Os verdadeiros têm coragem de falar para Deus que não querem mais viver na mediocridade ou no caos. Eles querem viver em novidade de vida. O que dizer de Marta e Maria? Marta, que era tão ocupada com os afazeres, e quem sabe tem pessoas aqui com essa preocupação. Quando chega alguém em casa, eu tenho que dar o meu melhor. Eu tenho que fazer um café, eu tenho que preparar um bolo, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que dar uma recepção, eu tenho que causar uma boa impressão. E o Senhor surpreende aquela casa dizendo assim: Marta, Marta, a melhor parte não é agradar as pessoas, é agradar a Deus. A melhor parte não é agradar as pessoas, é agradar o Senhor. E ele diz: Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Irmãos, quando nós escolhemos agradar ao Senhor, ninguém pode tirar. Quando nós escolhemos agradar ao Senhor, ninguém pode nos tirar da presença dEle. Poderíamos falar aqui de todos os apóstolos, ou quem sabe nos deitar na história de Maria Madalena, e até falar um pouco de Paulo. Nos faltaria tempo para falar de tantas pessoas que decidiram pela transformação a viver na mediocridade ou uma vida de caos. Poderíamos falar de tanta gente. Por que não finalizar com Paulo, falando que antes ele perseguia os cristãos e no caminho de Damasco, em uma visão, e ao ouvir a voz do Senhor dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele disse: quem está falando? Ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aquele homem se levanta dali não como o Saulo perseguidor, mas como Paulo, o pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Mudança, irmão, mudança. O que nós precisamos na nossa geração é de mudança, transformação. Mas não basta apenas querer, tem que permitir que o Senhor nos transforme, me transforme e te transforme. Eu quero terminar com 2 Coríntios 5,17. Todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo, irmãos, e tudo se fez novo.